Espírito, mas cremos também na centralidade da palavra. A gente crê que o poder vem da palavra. Sem palavra não tem culto, ela é o centro, é o guia, é a bússola, é o norte. E hoje eu tenho o privilégio de convidar uma pessoa aqui, que pela primeira vez vai usar desse espaço. Eu acredito que Deus ainda vai usar muito essa pessoa. Ela tem buscado, tem se preparado. Me ajude a receber com muita alegria. Yara Paula. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar a pastora Zanza. Vem cá, pastora, por favor. Vai estar orando pela vida da serva, abençoando essa jovem. Amém. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Senhor, privilégio é saber que essa nova geração te honra, te louva e tem buscado, Senhor, para ser canal do teu fluir. Ela estudou, ela se preparou e ela está aqui com temor e tremor. Que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos para sairmos daqui muito melhor e semeando as sementes que vão ser lançadas desse púlpito. Eu abençoo a vida da Yara, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Chega a ser um pouco redundante, mas grande é a minha alegria estar aqui nesta noite. Agradeço ao pastor pelo convite, pelo apoio. E eu não sei vocês, mas o meu coração já está aqui, ó, tremendo com esse culto. Que ambiente, que energia. O Senhor merece muito mais. Eu espero que nesta noite a palavra possa falar aos vossos corações, assim como falou ao meu. E eu espero que cada um que receba a porção que o Espírito Santo tem para entregar. Bom, todos nós sabemos que nós somos seres tricotômicos, certo? Para quem não sabe, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O Senhor, Ele nos fez perfeito. Então, cabe a nós buscar estar em harmonia nessa tricotomia para que a gente possa entregar uma totalidade ao Senhor. Então, o nosso corpo é essa matéria física, palpável, que nos sustenta. A nossa alma são as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas decisões. E o espírito, que para mim é o mais importante, que é aquele que nos faz ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É aquele que nos traz intimidade, é aquele que nos faz estarmos vulneráveis e sensíveis à presença do Senhor. Então, o Senhor nos fez nessa tricotomia, para que a gente, de fato, tenha uma entrega total ao Senhor e que a gente também, no espírito, tendo um relacionamento, intimidade, vínculo ao Senhor, a gente tome a nossa identidade de filhos. Quando a gente toma a nossa identidade de filhos, logo nós somos discípulos. E o Paulo vai dizer isso na igreja de Tessalônica. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda a mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Como discípulos, precisamos entender que nós temos uma grande responsabilidade nessa tricotomia. O Senhor faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Então, principalmente no reino, nós estamos ocupando que lugar no reino? Nós estamos ocupando o nosso lugar de filho e discípulo? Então, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe para que a nossa vida seja uma glorificação ao Senhor. Eu espero que, assim como eu, nesta noite, nós possamos sair daqui convictos que o Senhor nos chamou para uma vida muito maior do que aquela que a gente pensa. E eu gostaria de convidar a igreja para ler comigo livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Leiamos. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra,
foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa algum, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes, ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Bom, nós lemos aqui que Jesus, então, isso antecede um pouquinho quando Deus acalma a tempestade. Então, nós vimos que Jesus atravessou o lago e foi para a terra dos Gerasenos, que algumas versões é Gadarenos, ou seja, Jesus foi para a terra de Gadara. Os Gadarenos, eles eram um povo gentios, ou seja, ele era um povo pagão, cria em vários deuses e não somente em um Deus. 2 detalhes, eu sou muito de contexto, então 2 detalhes me fizeram prestar um pouco mais de atenção. Se os irmãos lerem, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá, vão perceber que para os judeus, 2 detalhes eram importantes. Primeiro, a terra de Gadara tinha criadores de porcos, ou seja, para os judeus os porcos eram um animal imundo. E um outro ponto é que aquele homem, qual o Senhor libertou e curou mais à frente, ele era um homem que vivia nos sepulcros. E os judeus tinham uma ordem direta de Deus de não tocar em nada morto. E aí eu comecei a pensar nesses 2 pontos. Falei, e aí eu me permiti conjecturar e vou conjecturar com os irmãos. A Bíblia não vai dizer, esse texto ele está em Mateus, Marcos e Lucas, e nenhuma das 3 versões, nenhum dos 3 relatos vai dizer por que Jesus decidiu ir para a terra de Gadara. E muito menos qual foi a reação dos discípulos ao ouvir que eles iriam para uma terra onde tinha porcos, que eram animais imundos, um povo gentil. Mas o Senhor falou ao meu coração que isso aconteceu porque Jesus tinha um plano de redenção naquele lugar. Assim como o Senhor teve um plano de redenção na nossa vida. E para Deus, e os irmãos perceberam que o Senhor estava ali. Então era uma cidade grande, havia muitas pessoas em volta daquele acontecimento, mas Jesus curou apenas um homem endemoniado. Nós sabemos que o Senhor tem o poder para todas as coisas, ele poderia ter curado, salvado a cidade inteira. Mas no plano de Deus, aquele um único homem era o suficiente para ganhar a terra de Gadara por Jesus. Porque Jesus não poderia permanecer num lugar onde era impuro, onde era imundo para ele. Mas ele precisava só de uma alma, assim como o Senhor precisa de você. O Senhor precisou de um gadareno, e ele precisa que nós façamos a nossa parte para conquistar as terras que ele nos manda. E aí, os irmãos podem ter percebido, mas e que esse contexto tem a ver? Uma outra reflexão que o Espírito Santo me tocou, e os irmãos sabem, o pregador é o primeiro a apanhar ou para receber quando vai trazer a igreja. E o Senhor falou fortemente ao meu coração.
Muitas das vezes a gente não liberou tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida como discípulos, porque a gente quer escolher as terras que vamos pisar, ao invés de estarmos disponíveis para pisar na terra que Ele nos mandar. Então, muitas das vezes, o Senhor tem muitas porções, tem coisas para nos entregar, para encher a nossa botija do azeite, mas a gente não está esvaziando daquilo que precisa ser esvaziado, para que a gente fique em dependência ao Senhor, para que a gente possa estar disponível para o Senhor e para que Ele nos mande para a terra, que é o nosso campo missionário que Ele já designou antes mesmo de vocês nascerem, antes mesmo de eu nascer. Então, que a gente possa entender esse primeiro ponto, que a terra onde eu vou pisar não é escolhida por mim, mas pelo Senhor. Porque um discípulo vive em obediência ao Senhor. No versículo 28, nós lemos que aquele endemoniado, quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Todo mundo sabia que era Jesus naquela época. Ele poderia ter parado no Jesus, mas ele achou pertinente falar a identidade de Cristo, Filho do Altíssimo. Então eu comecei a me perguntar por que um espírito imundo consegue reconhecer as trevas na luz, e muitas das vezes eu e você, nós estamos nos igualando às trevas para esconder a luz de Cristo em nós. Muitas das vezes a gente vai para um ambiente, para um trabalho, para uma escola, para uma faculdade, e a gente tem vergonha de ser diferente daquele povo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele não falou para a gente ser igual ao mundo. Ele falou para que a gente fosse diferente, para que a gente agisse como um discípulo. Então, eu comecei a me perguntar, por que a gente faz isso? Se a gente vive experiências com o Senhor, né, toda a igreja vive todos os eventos que a igreja tem, os cultos de quarta-feira que são bênçãos, o culto de domingo, e eu comecei a me perguntar por que a gente, mesmo tendo experiências com Deus, mesmo recebendo o Espírito Santo, mesmo falando dele, a gente ainda, muitas das vezes, né, não vamos generalizar tudo, muitas das vezes nos igualamos para a gente não ser o diferente. E aí Jesus me lembrou de uma parte da minha história e que condiz totalmente aqui. E eu queria falar com a igreja. Muitas das vezes a gente anda escondendo o que Cristo fez em nossa vida, porque as dores da nossa vida ainda têm tomado o governo do nosso coração. Coração esse que deveria ser governado somente por Deus. Mas a gente passa por tantas coisas na vida. Nossa infância, ela vem já deturpando as nossas crenças, os nossos pensamentos. A gente vem tendo uma identidade deturpada. E com um certo nível na nossa vida adulta, essa identidade, ela traz muitas outras consequências. A gente tem causas, nós temos sintomas, e muitas das vezes, essas dores que têm sido o governo do nosso coração, ao invés de estar sendo governado totalmente pelo Senhor, nos cega da nossa identidade, que é uma identidade de filho. E se a gente não consegue se enxergar como filho, meu irmão, a gente não consegue se enxergar como discípulo. E se eu não me enxergo como filho, não me enxergo como discípulo, eu não faço o que o Senhor quer. Eu faço o que eu quero, porque o meu coração não está sendo governado pelo Espírito Santo. Então, chega um momento da nossa vida que nós precisamos tomar decisões para que o governo do nosso coração volte a ser do Senhor. Então, a gente acabou de ler que aquele homem vivia por inúmeros momentos com correntes nos pés e nas mãos. E a função de uma corrente é nos manter estáticos, paralisados, presos. E você talvez hoje possa ter chegado aqui com alguma corrente para cultuar o Senhor, mesmo tendo vivido inúmeras experiências com o Senhor. Só que essa corrente já era para ter sido rompida. E hoje é noite de ser rompida. Não sei se os irmãos creem, mas eu creio que o Senhor tem total liberdade para romper qualquer corrente neste lugar. E a única forma de você abrir os seus olhos, reconhecer o seu Deus como o Senhor da sua vida e viver como um verdadeiro discípulo é quando você romper a corrente que ainda está te prendendo. A Bíblia vai nos falar que o cego Bartimeu, o cego de Jericó e o paralítico do tanque de Betesda, até o encontro com Jesus, ele vivia de uma forma, certo? Uns eram cegos, os outros eram paralíticos. Eles dependiam das outras pessoas, viviam concorrentes. Mas quando Jesus aproximou-se deles, Jesus fez uma única pergunta:
que queres que eu te faça? Em nenhum momento, acredito eu, que eles ficaram rodando, procurando algum problema. Eles foram certeiros naquilo que os impedia de viver uma vida diferente. Então, se Jesus te perguntar hoje, o que queres que eu te faça? Como ele já perguntou inúmeras vezes. Talvez a sua corrente ainda não foi rompida porque você não falou o que o Senhor precisa curar, mas falou o que você achou que precisava. O Senhor, ele não vai curar o nosso achismo. Ele vai nos curar daquilo que nós realmente precisamos ser libertos para fazer a vontade dele. Porque Jesus não nos encontrou, chamou e nos deu uma nova vida para viver apenas sentado nessa cadeira. É tempo de toda corrente ser rompida para você ser o instrumento que foi chamado por Deus para ser. No início eu falei da nossa tricotomia, certo? Então eu falei que a nossa alma são onde acontecem as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Muitas das vezes a gente carrega ainda ferida de alma, correntes que ligam as nossas dores, porque você ainda não validou essas correntes, você ainda não validou esse sentimento. E como que a gente pode responder para o Senhor, o que queres que eu te faça se eu não valido aquilo que me dói? Se eu não valido aquilo que me acorrenta e não me deixa ser o discípulo que o Senhor me chamou, que não me deixa agir como filha, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando o Senhor, no Calvário da dor, morreu por mim e por você, pela remissão dos nossos pecados, Ele não deixou a gente à mercê. Ele falou, vocês são meus amigos, vocês são meus filhos, vocês são meus discípulos. E a palavra do Senhor vai deixar claro, a nossa missão é anunciar o Senhor, não é reter as boas novas para nós. Então, como discípulos, nós precisamos nos forjar, purificar, curar, libertar de tudo aquilo que ainda nos prende para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Talvez você chegou aqui nessa noite reprimindo algum sentimento, reprimindo alguma dor que você carrega desde a infância. Talvez você tenha chegado aqui, mas talvez você não. Amém quem não. Mas a igreja, como nós sabemos, a Criativa é um hospital. Então, nós estamos anunciando para aqueles que precisam ser libertos nessa noite. Nós estamos falando para aqueles que precisam romper aquela corrente que ainda tem prendido vocês de receber tudo aquilo que o Senhor tem. E essa dor, a gente não vai invalidar. A dor precisa ser validada para que a gente possa apresentar para o Senhor exatamente aquilo que é necessário. Então, como Jesus vai te curar se você não valida e não fala para Ele onde realmente está doendo? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade porque os irmãos devem estar pensando, tá, mas como é que se faz isso? E eu não quero que os irmãos pensem que eu não sei do que eu estou falando. Quem é mais antigo na Criativa vai se lembrar. Quando eu cheguei nessa igreja, eu era uma outra área. Glória a Deus por isso, né? Porque quando a gente é encontrado pelo Senhor, a gente tem que ser transformado, né? Amém. Então, quando eu cheguei nessa igreja, eu carregava uma corrente muito forte. Que poucos sabem, eu carregava comigo e eu era presa pela corrente da rejeição do meu pai. Só que foi a vida toda, eu passei anos com essa corrente. Só que quando a gente tem uma corrente, a gente não tem só esse elo que precisa ser quebrado. Tem vários outros sintomas. E no meu caso, eu era uma pessoa ignorante, eu era totalmente sem educação, fazia careta para todo mundo, nunca gostava de nada desse culto, julgava a igreja. Eu era tipo de pessoa que, se você falasse alguma coisa e eu não concordasse, eu retrucava na hora. Se ia doer, o problema não era meu. Só que eu só era dessa maneira e eu tinha consciência, gente. Vocês podem pensar que não, mas a gente sempre tem consciência daquilo que não é agradável na gente. Porque chega um momento que a gente não se suporta. Eu cheguei nesse ápice. O meu ponto de virada foi eu olhar para o espelho e falar, minha filha, nem parece ser batizada há tantos anos, nem parece que você cresceu na igreja, que ser humano esquisito é esse? E eu, irmãos, eu não estava mais me aguentando. Eu falei, gente, eu não nasci para isso aqui, não. Não fui chamada para isso. Só que muitas das vezes a gente não vai ter essa consciência. Alguns têm, alguns não. Por isso que o Senhor, Ele não nos deixa caminhar sozinhos. Ele sempre vai colocar pessoas no nosso caminho que talvez vai ser como Timóteo, como Paulo, que vai nos apontar aquilo. Talvez vão apontar com mais amor e talvez com um pouco mais de braveza. Mas sempre o Senhor vai nos falar aquilo que não está certo. O Espírito Santo falava comigo. Eu fingia que não estava prestando atenção. Mas pessoas importantes para mim começaram a falar, Yara, não é bem assim, vamos dar uma controlada. E eu louvo a Deus porque eu tive essas pessoas na minha vida, tive a Zanza, tive a Lana que está lá atrás, louvo a Deus pela vida de vocês. E
Irmãos, eu só rompi, de coração, eu só rompi essa corrente quando eu não me aguentei mais e eu permiti que o Senhor rompesse. Porque quando o Espírito Santo, nos momentos, né, incríveis dos nossos eventos, até mesmo na igreja, vinha, eu tive a oportunidade de deixar lá várias vezes essa corrente. Só que eu só apontava para os sintomas. Eu não apontava para a minha causa. Falei, eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser isso. Eu quero ser mais doce. Eu quero ser mais simpática. Eu quero parar de andar de tanta cara feia. Só que, irmãos, o meu problema não era esse. O meu problema era reconhecer Deus como meu pai. O meu problema era reconhecer que Ele me chamou para uma vida bem melhor daquela que eu estava vivendo. Quando eu reconheci, fui moída, triturada, mas eu falei, Senhor, agora o Senhor faz o que quiser, porque eu não quero mais essa vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. E por que eu estou te contando isso? Porque você precisa ter consciência para que Jesus vá onde você precisa que Ele vá, não aonde você quer que Ele vá. Jesus se retirou daquela terra, mas ao sair de Gadara, Ele deixou um novo discípulo para conquistar uma nova terra. Só que, em contrapartida, Jesus retornou aos céus, mas Ele deixou na terra eu e você, para que a gente possa fazer o nosso papel de anunciar a vinda dEle que está próxima. Será que nós estamos retendo as boas novas que o Senhor fez para nós? Será que nós estamos retendo para nós o sacrifício perfeito que Ele fez? Ou a gente tem compartilhado com uma outra pessoa? A gente não precisa estar aqui, glória a Deus para todos que passam, mas você pode fazer a sua parte no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, aonde você passar, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos cheios de Deus, meu irmão, não tem como uma pessoa passar pela sua vida, nem que seja 10 minutos e não ser transformado por alguma coisa, porque quando nós estamos no nosso momento de reconhecer a paternidade de Deus, nos vermos como filho, nos vermos como discípulos, nós transbordamos o amor, nós falamos de todas as maravilhas que o Senhor já fez, nós não ficamos presos naquilo que a gente quer que Ele ainda faça e fará, mas naquilo que Ele já fez. Talvez Jesus te envie para outro país, talvez Ele te envie para outra cidade, talvez Ele te mande para os hospitais, para as prisões, para as ruas, seja para onde o Senhor tem o plano na sua vida. Mas Ele só envia discípulos para cumprir o papel de anunciá-lo. Então, se você hoje não está agindo como um verdadeiro discípulo, né, já que hoje nós estamos falando para que você saia daqui e viva como um discípulo, primeiro passo, rompe essa corrente, rompe o primeiro elo. Você só precisa romper o primeiro elo da corrente que tem te aprisionado. É o que está te aprisionando? Qual é a dor do seu passado ou do seu presente que ainda está governando o seu coração e está deixando um espacinho pequeno para o Espírito Santo? Qual é a corrente que precisa ser rompida porque você voa espiritualmente? Porque nós temos consciência. Se você não tem consciência nesse momento, reflita. Vai para casa. Até domingo você tem muito tempo. Porque aí você chega aqui no domingo e falou, Senhor, dei meu primeiro passo. Eu entendi qual é essa corrente. Eu quero viver sem essa corrente. Manda alguém para me ajudar. Porque o Senhor, Ele vai sempre querer filhos livres. Nós lemos um pouco antes, né? Que o Senhor, Ele vai nos livrar, nos limpar de toda mancha, para que a gente possa, então, esperá-lo limpos, salvos, curados, e que nós possamos fazer a diferença. Então, o primeiro ponto para que a gente possa viver como discípulo é, de fato, romper essas correntes. Então, eu te falei a consequência dele, que é não viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. E o segundo, então, rompi minhas correntes. Amém, agora estou livre para fazer aquilo que o Senhor quer. Agora você vai se portar como um verdadeiro discípulo. E como um verdadeiro discípulo se porta? Primeiro passo, ele é um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Nossa preocupação deve ser imitar a Cristo. Não a ficar preocupado em imitar influenciadores que a gente vê na internet. A internet é muito bom, a gente estuda, a gente aprende muita coisa, mas ela também, como o pastor trouxe a uma pregação passada, ela nos distrai daquilo que nós realmente deveríamos estar fazendo, nos distrai do caminho que nós realmente deveríamos estar trilhando, porque a gente quer se comparar, a gente quer fazer igual, mas a gente tem que fazer igual é Cristo.
Ele foi o nosso modelo perfeito. Ele nos deixou o manual de vida. Então, esse deve ser o nosso manual. É isso aqui que a gente tem que imitar. É a palavra de Deus. Não é um post, um reels, um story de uma pessoa dizendo que você tem que agir de tal maneira. Obviamente, tem muitos influenciadores que vão nos trazer dicas legais. Mas a gente tem que focar em imitar a Cristo. Como Cristo era. Como Cristo... Ele se relacionava com as pessoas. Como ele andava. A Bíblia vai falar que ele era humilde, ele era amoroso, ele tinha compaixão. Será que a gente está tendo essas mesmas características? Será que nós estamos verdadeiramente imitando Cristo e sendo um verdadeiro discípulo? E além de imitar a Cristo, nós devemos negar a nós mesmos, para que a gente tenha uma vida governada por Deus e não por nenhuma outra coisa que realmente não é nada que nós precisamos. Porque foi mencionado pelo pastor a tribo de Levi, só que lá Deus vai falar, Deus começou a distribuir para Moisés toda a herança daquelas tribos. E a tribo de Levi, o Senhor falou que a herança deles era a presença de Deus. Será que a gente tem ficado feliz se essa for a nossa única herança na terra? Ter somente a presença do Senhor? Será que isso está sendo suficiente para o seu coração? Ou a corrente que está te prendendo, está te vendo desejar bens materiais, quero ser reconhecido nessa terra, eu quero ser super famoso, eu quero ter muito dinheiro. Mas eu não sei vocês, mas depois que eu entendi o que é realmente ser uma discípula, a herança do Senhor é a única coisa que importa para mim. Tudo aquilo que eu ganhar no meu campo missionário é para a glória de Deus. E a terceira coisa importante é que, além de ser um imitador de Cristo, quando nós somos e vivemos como um discípulo verdadeiro, nós permanecemos na palavra do Senhor. João 8,31 vai dizer: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. As nossas decisões e ações estão pautadas no manual que nos foi deixado? Caso contrário, agimos por nós mesmos e não segundo o desejo do Espírito Santo. 1 Coríntios 10:31, a palavra de Deus vai dizer: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Hoje você está vivendo para a sua glória, sua vanglória, ou para a glória de Deus? Quando a gente vive para a glória de Deus, a gente começa a entender que cuidar do templo do Espírito Santo é importante. A gente começa a entender que validar as dores da nossa alma e ter pensamentos melhores são importantes. A gente começa a entender que ser mais amável com o próximo é importante, porque a gente começa então a receber os frutos do Espírito. Só que esses frutos do Espírito que nos faz ser um discípulo melhor na presença de Deus, no reino, e que o Senhor vai nos usar, sermos de fato um instrumento, é quando você rompe a corrente, permanece na palavra e estuda a palavra de Deus, lê a palavra de Deus. Ela tem que ser a parte mais importante do nosso dia, porque é através dela que a gente se torna e permanece sendo verdadeiros discípulos. Assim como Colossenses 3:23 vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para com o Senhor e não para os homens. Isso fala para nós que nós precisamos ter uma vida intencional. É começar a construir uma vida a serviço do reino. O seu trabalho, seu estudo, tudo aquilo que você faz se torna o seu campo missionário. Porque nossa maior intenção deve ser Cristo. Anunciar a palavra de Deus para que cumpramos o último estágio de vida como discípulos, que é fazer a vontade do Senhor até que Ele busque os seus. Por fim, quando nós vivemos como discípulos, é inegável falar que não há frutificação na nossa vida. Só que muitas das vezes a nossa preocupação é: quero que as pessoas vejam que eu sou frutífero, ou eu quero que todo mundo consiga enxergar os meus frutos espalhados por aí. Só que a frutificação, quando vivemos como discípulos, além dos frutos ser visíveis, ele começa em nós. Eu sou o meu primeiro fruto. Eu mudo a mim primeiro. Eu busco a minha melhor versão transformada para o Senhor. E quando a gente é o nosso primeiro fruto e a gente está cheio do Senhor, a gente já esvaziou a nossa vasilha das coisas que não nos cabe mais, a gente dá espaço para o Senhor começar a encher com tudo aquilo que Ele precisa encher para que a gente continue sendo um instrumento na obra dele. Então, nós precisamos
entender que a microtransformação, você pode estar achando, mas minha vida nem mudou tanto. Irmão, o mínimo que seja já é uma grande mudança na presença de Deus. E mudanças pequenas, depois de um tempo, elas se tornam uma grande transformação. Então, se preocupe primeiro ser o seu primeiro fruto. Dê o seu testemunho, melhore a si mesmo, porque quando você está cheio, você transborda na vida do outro. E aí vai ser inevitável a pessoa se tornar um fruto a partir de você. Então, irmãos, agora você já sabe que há uma corrente a ser quebrada. Agora você sabe que deve viver como discípulo. E aí eu deixo 3 perguntas para que vocês possam refletir, para que essa corrente de fato seja quebrada. Hoje, qual é a corrente que precisa ser quebrada para que você mude a sua mentalidade e pare de apenas buscar receber e comece a distribuir também? Hoje, qual é a corrente que precisa ser quebrada para que você assuma seu papel de discípulo e passe a cuidar de outras vidas da mesma maneira que cuidaram da sua? Hoje, qual é a corrente que precisa ser quebrada para que você perca o medo e sirva no ministério que queima em seu coração? Sabe por quê, irmãos? Porque não dá para a gente ficar pedindo sempre para o Senhor ser cheio, 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 se a gente não esvazia e não transborda na vida do outro. Não adianta se a gente quer carregar o título de discípulo se a gente não está agindo como tal. E agir e viver como discípulo não é nos holofotes, é no secreto, é você e Deus. Porque quando você está numa relação íntima com Deus, quando você o busca, quando você está ali conectado a Ele, é visível. Você não precisa anunciar, olha, essa semana eu fiz o devocional todo dia, olha, eu estou estudando isso, eu estou estudando aquilo. Não, meu irmão, é visível quando o Espírito Santo brilha sobre a nossa vida. Então, que você possa parar de se esconder, talvez até se vitimizar e preferir sofrer com uma alma ferida, ao invés de assumir o peso de uma vida de discípulo e declarar ao Senhor a cura para que você possa ser um instrumento dele. Nós fomos chamados a Deus, por Deus, para viver uma vida que Ele escreveu para cada um de nós. A minha vida é diferente da sua, porque o Senhor nos fez únicos, nos fez singulares, e cada um de nós temos um plano na mão do Senhor. E nós precisamos desbloquear esse plano. Não é só vir aqui e cultuar, é o que você faz no secreto. Aqui é o nosso momento de estar conectado com os irmãos em comunhão, mas o que você faz no secreto, a sua intimidade com o Senhor, é o que vai determinar para a terra que Ele vai te mandar. Quando você está conectado ao Senhor, e não é clichê, meu irmão, se você não ora, se você não busca a palavra de Deus, se você não lê, se você não faz jejum, como o Senhor vai te levar para anunciar a vinda dEle se você não conhece Ele de verdade? Se você conhecesse o Deus e o Espírito Santo genuinamente, de todo o seu coração, talvez você já teria declarado Ele há muito tempo a dor que te tem. Talvez o seu coração já estivesse totalmente limpo de todas as dores que você carregou. E talvez hoje você já tivesse tocado em muitas outras vidas, porque a sua foi tocada primeiro. Então, irmãos, eu creio, e nós somos uma igreja que crê que Deus faz todas as coisas. E eu espero que vocês saiam daqui convictos que vocês foram chamados para uma vida muito maior do que essa que você tem vivido. O Senhor te chamou para anunciar o nome dEle. O Senhor te chamou para anunciar as boas novas, para tirar cativos de cativeiro, para curar almas feridas, só que a alma ferida começa pela sua. Você precisa se curar para que você possa curar outras pessoas. E que nós possamos, a partir de hoje, viver verdadeiramente como discípulos. Eu gostaria de convidar a igreja a se pôr de pé e que vocês possam continuar entendendo aquilo que o Senhor tem para vocês através de um louvor.